que me chamou mais atenção para empreendedorismo e gestão é a capacidade de mudança. Eu fui para a empresa e construí minha história na ViaSoft e basicamente foi a falência. Ela não chegou a falir, mas ela quase foi a falência. A esposa dele devia te odiar e te amar agora, né? Teve essa relação, né? Para eu me manter no mercado, eu tenho que ter um diferencial competitivo. Então, o relacionamento é com quem produz o software. Bem-vindo, meu querido espectador. Sejam bem-vindos a Conexões VIP, vindo do interior do Paraná. E hoje eu trago um convidado muito especial, bem do interior do Paraná, que fala arastado, não sei se é falar arastado, né? Mas venho trazer o Itamir Viola. O Itamir Viola é o fundador da ViaSoft, de várias verticais que trabalham no segmento de tecnologia, né? E vou passar agora para ele a palavra. Itamir, antes de tudo, muito obrigado aí pela tua participação. Sei o quanto que é corrida a agenda, até com todos os cronogramas de evento que você comentou, né? E vou passar para você se apresentar um pouquinho, contar um pouco da tua história. Olá, o prazer estar contigo aqui, Mário. Super parabéns pela iniciativa de levar esse tipo de informação, enfim. Eu acho que a gente vive essa era, de fato, do compartilhamento rápido, né, de experiências, de aprender com os outros, aprender com quem faz, né? Muito mais do que pela teoria, aprender com quem faz, né? Eu acho que esse tipo de trabalho que você faz acaba ajudando muito esse tipo né, de atividade, de formato de aprendizado, onde você vai direto ao ponto, você pega as experiências de quem fez, de quem já passou por isso e já faz uma rampagem muito mais rápida. Então, obviamente, aí, eu recebo esses parabéns aí por essa iniciativa tua. Bom, meu nome é Itamir Viola e tem uma curiosidade aqui, tá? O pessoal, eu sempre me identifico como Viola, né? O pessoal me conhece como Viola. E aí sempre vem aquela piadinha, né? De futebol, de música sertaneja, tá? Isso não tem nada na minha vida, nem de futebol, nem de música sertaneja. Se eu dependesse disso, eu acho que eu passava fome, sabe? Mas você sabe, Mário, que eu passei a utilizar Viola é sobrenome, né? Sobrenome de origem italiana. Eu comecei a utilizar o sobrenome como marca, né? Como nome principal, porque o pessoal errava muito o meu nome, sabe? O pessoal me chamava tudo menos do jeito certo, que é Itamir. O pessoal me chamava de Itacir, Itamar, Altamir. E eu comecei a ficar indignado com com aquela situação. Falei, cara, vamos usar o sobrenome mesmo, ou me chama de Viola, que eu acho que você não vai errar, porque é mais difícil até de confundir. E deu muito certo, virou uma marca pessoal muito forte. É um nome bastante icônico, porque você lembra fácil, né? Porque você relaciona isso com Quase uma objeto ou âncora, com. né? Exato. E deu muito certo. Então, só para explicar da onde que vem essa história, o pessoal me chama de Viola, Viola é sobrenome, mas é o meu principal, é a forma como as pessoas me conhecem hoje. Então, eu sou nascido em Pato Branco, sou paranaense, estive fora por algum tempo, né, estudando, eu acabei estudando em São Paulo, depois voltei para Curitiba, Pato Branco novamente, e Pato Branco foi onde eu fiz a minha faculdade de tecnologia e fundei a empresa. Então, eu sou um daqueles que na faculdade ainda já começou a empreender, que eu imaginava que eu precisava, de fato, empreender para mim poder, talvez, dar o melhor de mim, por causa que eu queria ter eu queria ter muita autonomia, eu diria assim. Acho que é aí que é Uhum. essa palavra correta, Mário, essa autonomia para poder fazer as coisas que eu achava que eu deveria, que eu tinha competência para fazer. Sim. E tem uma história muito engraçada no começo da minha carreira, sabe? Uhum. Então, eu me formei em análise de sistemas pela antigo. Agora é o TFPR, né? Mas antigamente ela era Cefet, era uma outra instituição que foi transformada em Universidade Tecnológica Federal. E
e eu já estava trabalhando na minha empresa, sabe? Mas a minha empresa no início foi um começo muito conturbado. A gente tinha vários sócios e a empresa basicamente foi à falência. Ela não chegou a falir, mas ela quase foi à falência. O que que vocês E eu, por desenvolviam na época? A gente desenvolvia software desde o início, mas além de software, a gente fazia N outras atividades, né? A gente vendia hardware, dava cursos, tinha assistência técnica, tinha birô de serviços, que é um outro tipo de atividade que hoje já não existe mais. Enfim, fazia várias coisas ali. E essa empresa basicamente ficou com dívida e tudo mais. E foi uma história muito interessante, porque no começo eu tinha feito concurso para o Tribunal Superior do Trabalho e eu Ah, passei nesse concurso. Bem na pior época da minha vida empresarial, eu fui chamado para assumir a minha função de funcionário público. e fica aquela tentação de estabilidade na cabeça, né? Olha, Mário, é só eu mesmo para não ter topado essa brincadeira. E eu vou te contar por quê, na verdade. Porque o que eu tirava da empresa quase não dava para minha subsistência. Eu estava casado esperando, estava para chegar a minha primeira filha. E o emprego no Tribunal Superior do Trabalho era, eu ganharia 4 vezes mais e trabalhando metade do que eu Uhum. trabalhava na minha empresa. Foi, e foi muito engraçado. O motivo de eu não ter aceito essa vaga foi porque era um trabalho muito, muito, muito burocrático, assim, era para fazer uma coisa que com 2 neurônios eu faria, sabe? E aí você acredita que eu acabei desistindo por causa disso? Pensei, cara, se eu trabalhar nisso, eu não vou exercer minha capacidade, vou é que nem quando um atleta que não treina, né? O que que acontece com um atleta que não treina e não corre, não, ele definha, Rotina. né? Sim. Exatamente. E eu achei que ia acontecer exatamente isso comigo e eu abandonei. Falei, não, é tudo ou nada. Eu vou voltar para minha empresa, mesmo ela estando falida, basicamente com muita dívida, vou encontrar soluções para essa minha empresa e vou abandonar esse concurso aqui e deu para bola. E foi o que eu fiz. Muito difícil nessa decisão no início, mas eu te falo assim que fui feliz nessa decisão pela minha característica, entendeu? Legal. Vou te compartilhar uma coisa também. Eu também fui funcionário público. Na época, eu tinha recém passado na ordem e por questões financeiras familiares, eu tive que optar por concurso, né? Passei no concurso, fiquei 10 anos e há pouco tempo aí, acho que 1 ou 2 anos, eu nem lembro, não gravo mais essas datas assim, mas pedi exoneração. E sempre foi essa questão: será que eu estou aproveitando todo o potencial que eu tenho para trabalhar e todas as dinâmicas, né? Porque o serviço público não tem, às vezes, a dinâmica do empresário. Se tem uma estrutura, a gente sempre fala que empresas grandes são engessadas, né? Serviço público é pior ainda. Então você não consegue ter mudança aí. Talvez o que me chamou mais atenção para empreendedorismo e gestão é a capacidade de mudança. Poxa, mexi uma coisa aqui, altera tudo lá na frente, né? E você vê esses resultados, você gerindo tudo isso é muito bacana. Você sabe que na época, quando eu tomei essa decisão, todo mundo que me conhecia me chamou de doido, sabe? Porque era o sonho de consumo de todo mundo, né? Ter um emprego público que trabalhava 6 horas por dia e fazia quase nada, literalmente. Aham. Desculpe, mas aquela atividade era uma atividade muito de pouca necessidade de esforço. E era muito com baixo nível intelectual, quase zero nível intelectual. E eu vinha de uma empresa, estava fazendo faculdade, eu estava descobrindo coisas, eu estava programando, eu estava num ritmo assustador, assim. Aí quando eu vi aquilo, eu pensei, não, isso aqui não combina comigo, por mais que seja maravilhoso a remuneração na época, os benefícios, comparado, inclusive, ao que eu tirava da empresa, que era um valor muito miserável, qualquer um toparia, sei lá, ou qualquer um que fosse mais vida tranquila, assim, eu acho que eu optaria pelo emprego público e não pelo desafio de empreender. E eu fui para a empresa e construí minha história na ViaSoft. E, enfim, hoje é uma grande empresa e eu acho que fiz
Eu acho que fiz a decisão correta, sabe, Mário? Com Porque certeza. estou muito feliz hoje com essa decisão que eu tomei lá atrás. Quantos colaboradores vocês têm hoje, só para ter um parâmetro assim, quanto tempo que foi a jornada até hoje? Hoje direto no grupo, passa de 700 profissionais. O grupo é Aham, constituído de várias business units, né, que a gente fala de unidade de negócio, e é 700 profissionais nesse setor de tecnologia. Então, para o setor de tecnologia, é uma empresa grande. A Soft hoje é uma empresa grande. Então, ela passa aí de 700 profissionais fácil. Sem considerar as empresas investidas, porque aí tem um outro detalhe, tem empresas que a gente passou a ser investidor hoje, né, que aham. fazem parte do portfólio de investimentos nossos, mas eu estou falando das empresas que estão debaixo do chapéu, né, do guarda-chuva da ViaSoft, que são geridas pela ViaSoft e passa de 700 colaboradores hoje, Legal. diretos, né? E Tamir, tem um ponto que você acabou não aprofundando que eu acho que vale muito a pena para quem está ouvindo, que é o seguinte: eu estava numa empresa praticamente falida, abri mão do concurso e hoje eu estou com uma empresa com 700 colaboradores e uma das maiores do Brasil, né, nessa questão de softwares, né? O que que foi o turnover que você desenvolveu? Como que foi ali a jornada de sair da quebradeira para, de fato, achar o fio da meada, né? Você tinha um portfólio de produtos gigante, né? Não sei exatamente o que aconteceu, mas talvez você encontrou, pô, que eu vou mirar, né? E foi. Queria que você comentasse um pouco desse turnover que você teve. Olha que interessante, você sabe que quando eu decidi, tá, não, peraí, eu vou empreender. Eu tive mais um percalço, sabe, Mário? Muito grande, talvez maior do que esse. O meu sócio, que era o sócio, eu tinha um sócio na época que ele é sócio até hoje. Aham. Sócio que a gente se relaciona super bem. E esse sócio, ele era o cara da área técnica, sabe aquele cara que nasceu para aquilo? Eu também era da área técnica, mas obviamente, eu estava desenvolvendo já outras habilidades. Ele era especificamente técnico, mas era talvez um dos maiores técnicos que eu conheci na minha vida, assim, com habilidade, né, de desenvolvimento tecnológico. E ele exatamente estava com a mesma situação minha. Ele tinha passado num concurso muito bom. Ele também tinha uma remuneração dentro da empresa muito ruim e ele também estava esperando a primeira filha, sabe? Então, Uhum. assim, e aí eu me dispus a convencê-lo a fazer a mesma coisa que eu estava fazendo para a gente assumir a empresa. E claro que era uma situação muito difícil e ele encarou, ele aceitou o desafio e ele é meu sócio até hoje. A esposa dele Então, devia te odiar e te amar agora, né? Então, essa relação. eu acho que sim, a família inteira dele e dela me odiavam na época. Eu acho bem isso. Mas deu certo, graças a Deus. Não fui assassinado por causa disso. Deu super certo. E teve uma outra questão, eu acho que é bem icônica. Essa é uma lição de empreendedorismo de gestão, tá, Mário? Quando Uhum. eu assumi a empresa, ele topou, então, peraí, vamos resolver o negócio da empresa. Eu não era o gestor na época, mas a gente comprou essa massa falida de outros sócios, que tinha mais dois sócios, a gente comprou e tirou eles da empresa. Falei, não, a gente tem que ser do nosso jeito. Primeira coisa que eu fiz como gestor dessa empresa, nós tínhamos 6 atividades que a gente desenvolvia. Nós, em um dia, cortamos 5. 5 atividades deixou de existir em apenas um dia. E o Nós que que foi o voltamos a racional para ser. isso? Oi? Qual foi o racional? O que que vocês identificaram para cortar produto do portfólio? É que a gente precisava dar foco, tá? Nós precisamos voltar às nossas origens, que a nossa origem principal era desenvolvimento de software, era uma atividade rentável, mas a gente tinha meio que poluído essa atividade rentável com várias outras atividades. Daí você faz, é aquela história que você pega bastante coisa para fazer, não dá foco em nenhuma e não Uhum. é forte em nenhuma. E a gente identificou, não, peraí, o que que é a nossa principal atividade? Nós somos desenvolvedores de software. Então, todas as outras áreas, nós simplesmente eliminamos em um dia. Comunicamos aos clientes que a gente tinha contratos de assistência técnica,
comunicamos aos clientes que aquele contrato estava sendo rescindido unilateralmente. Nós tínhamos treinamento que a gente parou de fazer, venda de hardware que nós paramos de fazer, instalação de redes de computadores que nós paramos de fazer. Então, tudo foi simplesmente baixou a porta e isso a gente não faz mais. E aí a gente começou a concentrar as nossas atividades na atividade que era o nosso core principal. E aí, óbvio, né? A gente já era bom nisso, a gente passou a ser muito melhor nisso. Uhum. Então, e aí, como que a gente resolve o problema financeiro? Na época, nós fizemos eu diria assim, foi aí que eu comecei a me treinar como vendedor. Então, nós tínhamos uma dívida gigantesca, né, na época. A inflação na época era de 15% ao mês. Então, Aham. a gente devia em banco. Se a gente deixasse essa dívida no banco, a gente não, ninguém salvaria a gente. Então, a gente precisava de grana para fechar para bater, para matar aquela conta, né? Nós fizemos várias vendas para as grandes empresas lá da nossa região e vendemos para desenvolver um software de gestão integrado para entregar esse software 10 meses depois. E a gente convenceu várias empresas a entrar nesse barco, só que para entrar nesse barco elas tinham que dar 50% do projeto antecipado. E aí eu acho que não sei se pelo desespero, porque daí eu que fiz as negociações, a gente conseguiu a maioria das Aham. negociações, inclusive com nomes bem icônicos. Existem nomes que são muito conhecidos no mercado, por exemplo, a Atlas Eletrodomésticos, né, uma das Uhum. maiores indústrias é a Fogões. maior indústria de eletrodomésticos hoje do Brasil, a maior indústria de fogões do Brasil hoje. E a gente convenceu, inclusive, eles a contratar o projeto e nos pagar 50% adiantado. Com esse valor, nós liquidamos nossas dívidas. E Entendi. aí, aquela história, só que ficou um intragável pela frente, né? Vamos lá. Aí a gente trabalhava de manhã, de tarde, à noite, feriado, final de semana, isso, e entregamos. E a nossa história, a partir daí, começou, daí degrau por degrau. São 32 anos já, depois desse acontecimento. E a Viasoft foi crescendo todo ano, nós temos um histórico de crescimento muito sustentável. Hoje nós temos uma métrica, Mário, que funciona assim: a Viasoft cresce 30% ao ano, todo ano. Essa é a Legal. nossa métrica. Nós somos a empresa do se vira nos 30, a gente brinca com isso, né? Então a nossa meta já todo mundo conhece, a gente precisa crescer 30% ao ano. E aí aquela história. Quando você é pequeno, 30% não é muita coisa, sabe? Agora, quando Sim. você é maior, 30% é bem complexo, não é tão simples assim, porque você vai ter que crescer bastante em faturamento, em crescimento, para você fazer 30%, é muito complexo. Mas a gente é muito agressivo. Hoje a Biosoft é uma empresa muito agressiva e ela, quando não cresce 30% ao ano, ela cresce até próximo disso, eu diria assim. Então, ela está se tornando uma empresa grande cada vez mais rápido, eu diria assim. E esse crescimento você considera o faturamento? Qual é o crescimento sobre o que que você... Faturamento, Faturamento, faturamento. legal. É, Faturamento. E aí pode com falar. margem de lucro líquida de 20%. Então, existem dois números assim que são culturais, né? É o nosso 30-20. DNA. 30-20, exatamente. Esse é o nosso, porque só crescer é até fácil, sabe? Você, quero incrementar faturamento se eu derrubar margem. Mas a gente tem que manter margem. Então, é o 30-20, é crescer 30 e ter 20% de margem. Não é brincadeira isso, sabe? Esse pequeno desafio é um mega desafio. É um mega desafio, porque é crescer bastante e manter A qualidade. margem, porque é super difícil. E, Tamir, você contou ali da história de vender o software, né? Me lembra um pouco como que foi o início da Apple também, né? Que teve isso. Tô vendendo assim, mas eu não sei ainda se eu, às vezes, entrego, né? E vamos nessa e não tem opção. Eu acho muito legal a ideia do não ter plano B. Isso, especialmente, te gera um foco gigante para a resolução de problema e não ficar olhando, às vezes, a porta de saída das coisas, né? E Você sabe, Mário, que essa história de não ter plano B, só para te ajudar nesse raciocínio, existe um épico aí da história. Eu não vou lembrar todos os detalhes agora, mas eu lembro da história, né? A história de queimar os navios, né? Então você sim. vai para uma invasão,
você chega lá e o capitão manda queimar todos os navios que trouxe os soldados lá depois que eles descem, né, no país que eles querem conquistar. Ele manda queimar os navios. É mais ou menos assim, tipo, não tem como voltar, tem que dar certo, tem que conseguir o objetivo. É a história de queimar os navios, né? Mais ou menos isso. Tô tentando lembrar agora, eu até ouvi recentemente, são contos de generais, né? Contos de estratégia, que eles Isso, foram pra isso. guerra, eles estavam menos gente, queimaram os navios para pessoal soldados não fugirem, né? Tipo, ou vence a guerra ou morre, né? Não tem Sim. saída. Mais ou E menos esse, isso. esse espírito no empreendedorismo, a gente identifica no empreendedorismo, no comercial, né? Se você não for aquela pessoa, eu gosto muito de um documentário do Michael Jordan, que ele fala lá, aquele Last Dance que tem no Netflix, que é o, o Michael Jordan era o cara que, faltando um minuto para acabar o jogo e já ganhando, ele pensava quantas cestas mais ele conseguiria fazer em um minuto, né? O comportamento, digamos, não empreendedor, ele já está satisfeito com o resultado alcançado. E para você empreender, para você pensar dessa maneira, digamos, mais progressista, mais com foco no crescimento, você tem que ter essa visão de vou dar um jeito, né? Ter o sangue no olho de correr atrás e fazer as coisas darem certo. E, Tamir, você teve aí nesse processo de crescimento da empresa uma necessidade provavelmente muito grande, né, para tomadas de decisão, né, para acolher, treinar e liderar pessoas. Como que você identifica, né, tanto que a primeira tomada de decisão como líder foi você convencer teu sócio não assumiu o concurso, né? Talvez Isso. a segunda, ainda mais pro lado comercial, é você vender o produto que ainda não estava pronto. O que que você identifica hoje em você, ou até o que que faltam nas lideranças hoje, né? Para conseguir puxar o prumo das coisas, né? Para guiar de fato, para liderar. Bom, eu diria assim, o líder, o melhor líder é um líder, ele tem que ser um líder inspirador, líder que valha a pena você estar junto e você seguir esse líder. E quem é um líder inspirador? A primeira característica do líder inspirador é o cara que está dentro do jogo. Não é aquele cara, sabe? Não é aquele líder que fica Faz a mesa. de longe falando o que você tem que fazer. É um cara que está lá fazendo junto com você. É um cara que está lá assumindo o risco, fazendo acontecer. É um cara que apostou tudo, vamos dizer assim, né? Então, esse é um líder que vale a pena seguir. Porque, além de não ter plano B, ele está muito mais dentro do jogo até do que os seus liderados, né? É o cara que é o primeiro a estar do fronte de batalha. Então, esse é o líder que as pessoas gostam de seguir. Então, se você quer bons profissionais, você tem que ser esse líder, você tem que estar dentro do jogo, sabe? Outra questão é você motivar e saber delegar desafios. As pessoas adoram desafios. Eu vou dar até um exemplo rápido, Mário. Algum tempo atrás, a gente sempre participou, a Viosoft sempre participou do Great Place to Work, né? Aham. E aí você tem questionários que você recebe de devolutiva, dizendo qual que é como que cada área avalia a sua liderança. E as áreas que tinham líderes mais fortes, mais desafiadores, que provocavam mais desafios para os seus liderados, eram as áreas da empresa que melhor avaliavam o líder. Olha que engraçado, eram líderes mais fortes, talvez até mais duros na cobrança de resultados, mas eram os líderes mais bem avaliados. E os líderes mais soft, assim, os líderes Passa a mão na cabeça? mais eram os piores avaliados. Por quê? Porque as pessoas sentiam que com aquele líder ela não estava sendo desafiada, ela não estava podendo dar o melhor dela. Então, e aí a gente comparou isso mais que um ano e não teve erro nenhum, sabe? A gente, depois daquilo, passou literalmente a usar uma postura geral na empresa que todo líder tinha que ser naquele estilo, tinha que ser um líder
muito mais forte, um líder que desafie as pessoas, que faça ela dar o melhor dela e que ela se desenvolva mais, sabe? E aí você também mantém os melhores, né? Sim, eu lembro que teve no ViaSoft que a gente patrocinou, eu acho que estavam divulgando um software de avaliação, de feedback de líder, uma coisa assim que vocês tinham, e eu lembro claramente uma coisa mais ou menos assim, que os, não sei se seria mais ou menos nessa forma, mas os setores mais problemáticos e que tinham, às vezes, intrigas, justamente por conta da pressão que acontecia, eram os lugares que mais performavam, né? E eram também os lugares que, às vezes, apesar dos conflitos que tinham, havia mais reconhecimento sobre a liderança, porque, na verdade, tem uma frase que eu gosto bastante que é o seguinte: quando você está trabalhando com equipe, é melhor você estar freando os caras do que você ter que ficar empurrando, né? Isso, muito Então, bom. e é muito essa questão de como que eu conduzo, né? E aproveitando tudo isso que a gente falou, né? Mário, o pessoal que, entre aspas, é mais pressionado, produz mais, se torna mais competente e também é a pessoa que acaba sendo mais bem avaliada. E existem algumas técnicas, vamos colocar assim, em liderança, que você não pode ensinar tudo para a pessoa e você tem que deixá-la se virar. Né? Existem várias técnicas assim que são usadas até para você dentro da liderança não virar vítima dos liderados. O que você comenta, Itamir, como fórmulas no sentido de pressionar de politicamente correto, né? Como que seria a forma mais adequada de pressionar? Comentar um pouco de Sabe que feedback e tudo mais. Aham. Sabe que transparência é a alma do negócio, né? Então, quando você contrata as pessoas e deixa super claro como que aquilo funciona, o que que se espera dessa pessoa, como que se quer que ela haja, fazer feedbacks, fazer avaliações, fazer PDIs, se o líder trabalha bem essa questão, ele não deixa dúvida no seu liderado do que ele espera do seu liderado. Então, Uhum. nós partimos desse conceito. O líder precisa deixar muito claro, em todos os aspectos, o que que ele quer e o que que ele espera do liderado. Aí o liderado ele tem duas opções: ou ele sai da equipe, o que não é ruim de vez em quando, sabe, Mário? O Sim. que se ele não se identificou com aquilo, ele, putz, não, isso aqui não é para mim, eu quero outra coisa, eu vou para outro lugar. Não é ruim isso, vou deixar bem claro. Ou ele, putz, aqui é o meu lugar, isso aqui é para mim, é isso que eu quero e eu vou fazer acontecer. Então, você não deixa dúvida. E nós cobramos hoje todos os líderes, claro, a ViaSoft acabou, toda essa metodologia de liderança acabou gerando hoje uma plataforma de gestão de pessoas, que Uhum. inclusive virou produto. A gente comercializa isso, tem grandes usuários, grandes marcas que utilizam essa metodologia que a ViaSoft criou para uso interno. Tem o próprio Grupo Mufato, tem outras grandes empresas a nível de Brasil que utilizam essa ferramenta que nasceu dessa competência de gestão de pessoas, que tem Ninebox, tem PDI, tem avaliação de competências, tem esse processo de comunicação, tem processo de feedback, ele gerencia todo esse aspecto da produtividade. Ela é uma ferramenta de alta performance e produtividade. Mas é feito da maneira correta, tá, Maria? Porque assim, não adianta você só botar pressão nas pessoas, isso não funciona. Sim. Você tem que treinar as pessoas, você tem que avaliar, você tem que entender onde é que estão as competências, você tem que saber se comunicar com essa pessoa, você tem que ser um inspirador dessa pessoa, sabe? Existe um conceito de liderança, nota 10 que você precisa exercer. E começa desde a competência do líder, a competência de ferramentas, as metodologias, todos os processos para você deixar exatamente claro o que que você espera daquela pessoa. Aquela pessoa vai se sentir muito bem, porque ela está declarado, ela consegue entender o que a empresa espera dela, e ela consegue dar o melhor. E outra coisa interessante, essa pessoa evolui rapidamente, que é o que as pessoas querem. Eu, por exemplo, se eu entrar numa empresa, por que que lá atrás eu deixei de entrar num concurso público? Porque aquilo não combinava comigo, aquilo não, eu não ia aprender o que eu queria aprender, eu não seria desafiado. E, e, e Uhum. é, e é muito verdadeiro isso. Por mais que eu ia ser bem remunerado, aquilo não servia para mim.
Então, as pessoas, se você desafiá-las, treiná-las e elas evoluírem, eu diria aí está o indicador máximo da performance, da liderança e do ambiente. Se essas pessoas estiverem se sentirem, estão evoluindo de fato, é porque o ambiente é muito competente. E quando eu falo ambiente, Mário, eu estou falando das metodologias, estou falando da empresa e estou falando da liderança também, tá? Tem um framework que o pessoal geralmente usa que é cultura e performance, né? Então, por exemplo, a pessoa alta cultura e alta performance, via de regra, ela tem competência para ser um sócio, né? Quando a gente começa Isso. a falar de partnership. E eu vou ter também casos de alta performance e baixa cultura, às vezes até detratores da cultura com alta performance, e pessoas de baixa cultura com performance mediana, a baixa também. E para cada quadrante, digamos assim, vamos pensar num plano cartesiano, né? Para cada quadrante existe uma forma de gerenciamento. É muito comum que quando a pessoa entra, eu estou pensando em baixa cultura e baixa performance. Nesses casos, a liderança, na maioria das vezes, atua com um microgerenciamento, né? Se eu estou na alta cultura e alta liderança, que já alta cultura e alta performance, geralmente eu estou falando de um líder, né? Porque é a pessoa que eu quero que multiplique, né? Essa pessoa ela está no macro gerenciamento. Eu vou pegar, às vezes, um QR, um KPI, são poucas coisas para analisar. Como que você hoje, com 700 pessoas, qual foi o teu modelo de identificar esse estágio do colaborador e definir como atuar pontualmente? Porque às vezes a gente, quando vê essas regras, pensa assim, nossa, que fácil, né? É só esse tá aqui, esse aqui tá aqui, e assim, não é, né? E acredito que para todo mundo que está iniciando em liderança, esse é o papel mais assustador e desafiador ao mesmo tempo. O que você pode compartilhar nesse sentido, Itamir? Você sabe que eu tinha um objetivo na minha vida, que era ter uma empresa onde todas as pessoas tivessem os seus indicadores individuais. E eu tinha bastante dúvida que se um dia a gente, dentro do grupo ViaSoft, atingiria esse nível, porque é muito complexo você ter indicador para todas as pessoas dentro de uma empresa. Você pode ter indicador por área, tem gente que tem por área, por time, e é muito fácil, muito mais fácil fazer. Mas a gente queria chegar ao ponto de ter indicador individual para cada pessoa que estivesse dentro do negócio. E hoje nós somos a única, pelo menos nós somos a única empresa de porte médio, médio grande que eu conheço que tem isso, tá? Porque Uhum. a gente chegou ao ponto de poder definir esses indicadores individuais, né? Existe uma forma, né? O líder imediato é quem ajuda nessa definição desses indicadores. E essa plataforma que eu comentei para você é que gerencia tudo isso. Então, com isso, a gente consegue produzir muito mais, a gente consegue ter, eu diria assim, ter mais resultados do que qualquer outra empresa que não tenha isso. E eu sou muito feliz porque hoje, já há alguns anos, nós temos indicador para 100% do time que trabalha com a gente. Então, indicador de performance, que eu consigo medir a performance desses profissionais. E aí, Mário, vem a coisa mais bacana que a gente pode ter na gestão. Você falou, tem aquele quadrante de cultura e performance, né? Quando você tem um Aham. cara que é baixa cultura e baixa performance, ele não sobrevive a esse tipo de gerenciamento, que é o gerenciamento individual de KPIs para cada colaborador. Ele não sobrevive. Claro, você tem que entender uma questão, né? Se eu contratei um estagiário, ele está em processo de formação, ele pode estar num quadrante de baixa performance e baixa cultura, mas existe um prazo determinado que ele pode ficar ali. Ele vai ter que subir o degrau. Se ele Uhum. não subir, ele não pode ficar na equipe, ele tem que ser excluído da equipe, excluído da empresa. Então, o gestor, o coordenador, consegue ver isso muito facilmente dentro dessa plataforma. E é aí que está a beleza da gestão de pessoas. Primeiro, você deixa muito claro. Segundo, você tem metodologia. Terceiro, você tem uma liderança que funciona. E quarto, você tem o acompanhamento de toda a carreira e da performance daquele colaborador dentro do teu time. Então, aí fecha o ciclo, sabe? Aí você consegue evoluir muito rapidamente. E não.
a gente tem tanto sucesso contratando pessoas já de alta performance, como contratando aprendizes. Porque o Sim. aprendiz entra nessa esteira e ele vai ter que crescer, porque não tem saída. Ele tem que estar identificado com a cultura e ele tem que começar. Ele é monitorado. A palavra monitorado é meio chula, e talvez nem seja essa, mas ele é acompanhado, eu diria assim. Ele é acompanhado para que ele desenvolva a carreira dele. Eu costumo dizer aqui mentorado, né? E Exato. deixa eu até colocar um ponto, eu achei bacana isso que você falou. Eu estava ouvindo uma gravação, é um C-Level da Vitex, né, um dos sócios da Vitex. Ele comentou a respeito de gestão de equipes de alta performance e ele falava assim, e eu até replico hoje o que eu ouvi. Para você ter uma pessoa de alta performance, você precisa ter os objetivos dessa pessoa alinhados. O objetivo tem que estar alinhado no objetivo familiar, objetivo pessoal da pessoa e objetivo profissional. E tudo isso está alinhado também com o objetivo da empresa. Então, quando você fala dos indicadores individuais, eu queria entender se vocês falam dos indicadores individuais simplesmente no âmbito de negócio. Porque tem algumas correntes que falam assim de gestão à vista, né? Escreva aqui seu objetivo, você quer trocar de carro no final do ano. Então, o que você está fazendo para bater meta e não sei o que, ganhar bônus para chegar até o final do ano? Em que âmbitos vocês se aplicam nessa questão dos indicadores individualizados? Legal, uma excelente provocação. Tem dois campos que a gente olha e a gente não é mais pesado nenhum e mais leve do outro. Tanto em hard skills quanto soft skills. Existe a obrigatoriedade de ser olhado tanto hard skills quanto soft skills. Hard skills são os conhecimentos técnicos, né, que aquela pessoa Sim. tem que ter para executar aquela função. A soft skills, ela tem a ver com comportamento, ela tem a ver com... E aí, quando eu falo comportamento, eu estou falando do comportamento da empresa, da pessoa ali na empresa, mas estou falando também da pessoa como ser humano, como participante de uma família, como participante de um grupo, de um time, de uma sociedade. Isso tudo entra dentro dos indicadores soft skills, porque quando você monitora também, você avalia soft skills, se essa pessoa não está adequada, você pode ter certeza que pode ser que seja um reflexo da sociedade, um reflexo da família, pode ser coisas que não vêm somente ali naquele momento que ele está convivendo com o time da empresa. Então, olhar os dois âmbitos, tanto de hard skills quanto soft skills, nós entendemos como necessário. Porque quando você quer alguém de longo prazo, você quer formar alguém a longo prazo, você não vai ter sucesso se essa pessoa tiver desequilibrada emocionalmente, tá? Se for uma pessoa que tem desequilíbrio emocional, essa pessoa não vai crescer com você, ela não vai chegar lá naquele padrão de Por- excelência, porque o padrão de excelência, Mário, ele leva alguns anos para você atingir, né? Por exemplo, o CEO que hoje me sucedeu na ViaSoft, é um cara que Uhum. entrou como estagiário da empresa. Ele foi crescendo e foi sendo preparado também, porque ele tinha as habilidades necessárias, né? Ele tinha as soft skills necessárias e ele foi se preparando com as hard skills, que é conhecimento para as funções que ele foi, né, Ele tem quantos assumindo. anos Então, de empresa? veja, se você tem esse conjunto, você consegue preparar profissionais que, mesmo saindo da base, se tornam profissionais de nível máximo, que são muito melhores do que o mercado poderia oferecer para você. Legal. Aproveitando que você falou do CEO, né, que você não é mais o CEO hoje, eu queria conversar um pouco a respeito de governança, né? A gente tem toda essa na questão do ESG falar de governança. Você é o fundador, foi CEO, no começo foi tudo, né, fazendo tudo, e teve essa passagem de bastão que eu entendo muitas vezes que não é fácil, né? O dono nunca quer largar o osso, né? E você também não é a sua linha sucessória hoje que está, às vezes, nessa questão como diretor executivo, né? Como que foi esse processo? Quais foram as dificuldades que você teve para ir estabelecendo e até
como que está hoje mais ou menos a governança da ViaSoft? Eu já vi muita história de sucessão, onde o fundador e CEO, ele faz sucessão, mas ele não larga o osso, né? Ah, Ele não tem a confiança necessária naquele CEO que sucedeu ele. O meu caso é bem diferente, porque eu fui preparando essa pessoa durante muitos anos. Na ViaSoft, Mário, existe uma pergunta que todos os líderes precisam responder a qualquer momento. Isso é cultura, tá? Se você chegar lá hoje e perguntar quem é o teu sucessor, para qualquer líder dentro do grupo, ele tem que saber responder essa pergunta para você. É mais ou aham, menos assim: se eu trocar você agora, se eu demitir você agora, que é o Mário aqui, que é o, sei lá, o diretor comercial, você tem que ter preparado já um sucessor. E não é só por uma questão de demissão, é por uma questão muitas vezes de alçada de oportunidade. Porque eu não vou te dar uma oportunidade, por exemplo, se você, o Mário, é o meu diretor comercial, e eu quero levar você para vice-presidência, sim. se você não preparou o sucessor, você não vai para vice-presidência. Se eu Por vou, quê? Porque vou até colocar assim, se você não preparar o sucessor, você não vai suceder ninguém também. isso, perfeitamente. É bingo, é isso que. E por que que isso é tão importante? Por que que dentro da cultura da ViaSoft isso é tão importante? Porque tem que estar preparado o passo dois, né? Porque nós somos uma empresa que inova muito e cria novas oportunidades. Eu preciso de líderes novos para cada tipo de negócio. Se eu não tiver uma fábrica de líderes ali dentro, eu não vou, meu negócio não vai prosperar. Então, qual que é aquela história? Para mim, promover você, você tem que ter preparado um sucessor. Então, porque tem muitas empresas que as pessoas não preparam um sucessor de medo que esse cara venha, tire a tua vaga e você fique sem nada, né? Não é assim, na é verdade? Sim. No caso da ViaSoft, você não sai do lugar, você não é promovido se você não criou um sucessor. E isso é muito importante, porque as oportunidades elas surgem muito rapidamente. Então, eu preciso de uma nova um profissional em determinado negócio que a gente quer criar aqui. Eu preciso trazer isso de dentro da companhia, eu não posso ter que ir a mercado, não faz sentido. Agora, se eu for trazer de dentro da companhia e esse cara ele não tem sucessor, eu resolvo um problema e crio outro. Uhum. Então, a partir do momento que eu subo esse cara para uma vice-presidência e ele preparou um sucessor, cara, as coisas andam maravilhosamente bem. Então, existe, dentro da ViaSoft, existe sim esse conceito. É cultural e as pessoas têm que responder a qualquer momento quem é o teu sucessor. E Legal. tem que responder com fatos, né? Não só com palavras. Eu acho que é o José. Não, não tem José. O que que você já treinou, preparou essa pessoa? Se você sair hoje, essa pessoa consegue assumir? Então, isso é cultural, e eu acho que isso também, poucas empresas dão essa atenção. E o fato de essa cultura já ter sido implantada há bastante tempo, a minha sucessão foi muito tranquila. Tanto é que quando eu saí, eu tinha confiança na preparação que eu deixei para a pessoa que me sucedeu. E aí eu posso ir para um outro nível, porque senão, a maioria das vezes, é porque a pessoa que saiu não tem confiança exata, completa né, naquela pessoa que está sucedendo. E aí ele fica ali como uma galinha choca ali e não sai dali, né? Uhum. E não é bom, a empresa sofre com isso, porque você acaba tendo dois líderes conflitando. Você tem que deixar que exerça a liderança. Então, para mim foi muito tranquilo, muito tranquilo. Acho que Muito para. Pode concluir o raciocínio, desculpe. eu digo, foi muito tranquilo porque eu tinha confiança, primeiramente, eu sabia quais as metodologias que iriam ser usadas, muitas metodologias já estavam implantadas, e eu poderia simplesmente, ó, tem competência, tá aqui o barco funcionando, andando, navegando, bota a tua marca aqui, pode assumir. Simples assim. Legal. Eu vejo que às vezes é difícil pro líder, quando ele tem justamente esse dilema que você colocou, pro cara conseguir fazer isso, ele tem que sentir que tem um ambiente preparado e que ele não vai ser sabotado, porque senão você entra naquele dilema do prisioneiro, né? Você não sabe o que faz, senão você
tá fora do jogo automaticamente. E, Itamir, hoje vocês são uma sociedade anônima ou limitada? Nós somos uma sociedade, uma limitada ainda, já sendo estruturada para virar uma sociedade anônima. Legal. E vocês já têm todo o sistema colegiado, com conselhos? Como que você vê a importância dos conselhos? E eu vejo até pelo sentido, ele não é só o Itamir agora, né? Inclusive, como você já passou o bastão, então a figura dos conselhos são bem importantes. Como que estão os conselhos? Você está no boarding de alguma coisa? Como que está funcionando hoje? Hoje nós temos um conselho, ele ainda não é estruturado, ele é um conselho consultivo, ele não é estruturado dentro da 100% da metodologia que um conselho exige, mas ele funciona bem porque ele opera como tal, como um conselho, mesmo ele não estando instituído da forma mais legal que você precisaria ter. Isso a gente está deixando para quando a gente bater o martelo em transformar numa SA, a gente aí sim, o conselho passar a existir de forma definitiva. Mas a gente já trabalha no formato de conselho há muito tempo. Então, eu diria assim, a gente é uma empresa bastante preparada, bastante desenhada para ela funcionar bem nesse formato, sabe? Funcionar como uma corporação. Aham. Hoje nós já temos uma área de compliance também, que começa sempre olhando, melhorando processos, fazendo auditorias, validando essa integração entre as áreas. Então, isso já é um pensamento de grande empresa. E trabalhamos com ferramentas extremamente, eu diria assim, boas a nível de mercado, né? Orçamentação, trabalhamos com BSC, com vários tipos de ferramentas assim que garantem que aquilo que foi desenhado para a empresa, ele seja executado, né? E isso Uhum. é de cima a embaixo, né? Isso não é só aquele, eu faço uma orçamentação da empresa lá na alta direção. Não, isso desce até a ponta e cada um tem que executar a sua parte. Então, eu acho que nesse nível de gestão, a ViaSoft é um exemplo a ser seguido, funciona muito bem, e é por isso daquela brincadeira que a gente fez lá logo no início do 30-20, lembra? Aham. Para manter margem, Ah, né? aquilo, se você não tem competência de gestão, você não dá para brincar com aquele 30-20, cara, não é tão simples assim, porque você tem que manter ritmo de crescimento com manutenção de margem. Isso é muito complexo, é muito difícil. Mas aí é possível quando você tem um sistema de gestão extremamente competente, que envolve todos esses itens aí que nós abordamos. Bacana. Itamir, acho que dentro de um papel da governança, né, um dos pontos principais é pensar nos indicadores, né? Então, a gente falou dos indicadores individuais, é a performance de cada um, só que eu tenho os indicadores macros dentro do negócio, geralmente é receita e despesa, na maioria das vezes, né? Isso. Agora, como que vocês fazem a gestão de indicadores? Sistema de sinaleiro, percentual de meta batida, como que vocês cobram os indicadores e o desenvolvimento dos indicadores hoje? Então, vamos lá. Qualquer profissional dentro de uma empresa, aqui vai eu diria assim, uma metodologia que nós usamos. Nós nunca temos muitos indicadores, mas também nem tão pouco que não seja o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Na hora de escolher indicadores, primeiro, não escolha muitos indicadores. O número máximo de indicadores que nós temos para cada área que envolve o profissional, porque quando eu falo assim, estou falando indicador de área, na verdade, se eu estou falando para a área comercial, o meu vice-presidente comercial, ele tem no máximo 5 a 6 indicadores. E tem um mínimo de 3 indicadores. Então, esse é o nosso padrão, é uma espécie de cultura também. Aham. O número de indicadores ele não pode ser tão grande e ele não pode ser tão pequeno. E aí, tem um outro detalhe, Mário, que é assim, ó, você tem que dar pesos para os indicadores. Por que você dá peso? Porque tem indicador que ele é muito importante e tem indicador que ele é complementar. E aí você tem que ser inteligente que distribuir esse 100% em quais indicadores que peso que você dá para cada um. E outra,
o indicador ele não pode ser evasivo, tá? Ele tem que gerar no final do ano um bônus, Uhum. certo? Um bônus financeiro, sabe? Sim. Então, o que que acontece? Você liga tudo isso. Você começa lá pelo PDI, você começa pela avaliação individual, pelos indicadores individual, você tem os indicadores, você tem peso nos indicadores, e no final, a performance executada naqueles indicadores, e você cria, o indicador tem que ser medido, porque assim, eu tenho 5 indicadores para mim aqui, eu, Viola. Tem um indicador que vale 40%. Eu vou dar Aham. mais prioridade para o indicador que tem 40%. Uhum. Então, essa mensagem já tem que ficar clara até no indicador, sabe? O que a empresa quer dele. Lembra que eu falei? Você tem que ser claro com o teu colaborador? Até nos indicadores você tem que ser claro, porque o dia que você pegar uma pessoa e der pegar 5 indicadores e um indicador, você colocar 40, 50%, 60% só em um indicador, a pessoa que está ali, o profissional, ele vai focar muita energia naquele indicador. Isso já é uma mensagem, você tem que Sim. dar a mensagem correta. E aí, no final, se ele executou, dependendo do percentual que ele executou, você bonifica, já deixa a regra clara. E aí a coisa acontece, a mágica acontece, porque fica tudo muito claro, sabe? O jogo, a regra, como é que fala? Tem, Define o foco, né? quem que fala que aquele negócio, a regra é clara? Tem até um comentarista que fala isso. A Eu não regra lembro. tem que ser clara, né? E vocês bonificam por PLD ou são bônus fixos? Como que vocês fazem hoje? Depende do nível, tá? Uhum. O sistema de bônus é uma coisa que foi evoluindo ao longo dos anos, porque a gente começou a brincar com isso há muitos anos atrás, sei lá, mais de 15 anos. A gente começou a exercer isso, sabe, Mário? Porque assim, bônus não é uma coisa fácil de você estabelecer, porque tem que ter um racional muito inteligente, aderente às metas da companhia, certo? Então, começa lá essa lá Até no para âmago, não né? bonificar a meta errada, né? Para não Isso, bonificar isso. comportamento errado. Exato, porque dependendo da forma como você bonifica, é uma mensagem que você passa para os teus líderes, para os teus colaboradores. Então, existe, obviamente, uma metodologia bem desenhada nessa questão de bonificação, né? Existe um PLD, obviamente, mas é uma coisa assim que permite variabilidade, permite botar pesos bem interessantes para aqueles objetivos que são objetivos muito importantes para a empresa. Então, o que que eu quero dizer com isso? A Aviasoft hoje tem uma metodologia de bônus que permite colocar pesos maiores naqueles objetivos que são mais valiosos para a companhia e outros Uhum. que são muito menores. Então, e essa mensagem funciona, porque quando você diz para a pessoa que você vai bonificar muito mais aquele determinado resultado, todo mundo começa a olhar para aquele lado, né? E Sim, isso é importante, isso eu diria assim, é obrigatório. legal. E Tamir, dentro de uma meta lá dos 30, né? Do Se Vira nos 30, como você falou, crescimento é importante e para eu alcançar esse crescimento eu dependo de expansão, né? E a expansão ela vai envolver uma coisa que é muito difícil e às vezes pouco escalável, que é contratação e treinamento, né? Como que vocês contratam, o que que vocês olham para contratar, né? E como que é o onboarding de treinamento? Para tenho aquela frase que fala, né? Demore para contratar e demita rápido, né? E muitas vezes no treinamento, já no próprio onboarding, a gente identifica, poxa, às vezes na primeira semana até, isso aqui não vai dar certo, né? Ou seja, especialmente por soft skills, né, questões culturais. Como que vocês contratam e como que vocês treinam? Bom, essa é uma parte que você precisa criar time competente dentro. A gente não, eu pessoalmente nunca fui fã e nunca admiti que fosse terceirizado esse tipo de atividade, tá, Mário? Porque uma empresa, principalmente no nosso ramo, se não souber contratar, ela não vai ter sucesso. Porque a gente vive de pessoas, de competências individuais, né? De pessoas que têm potencial de sucesso, sabe? Então, primeiro, a gente nunca terceirizou isso.
jamais terceirizaria, e desenvolveu competências muito interessantes para contratação. Então, a gente gasta tempo, gasta energia para contratar, muita energia. E a gente não tem, eu diria assim, esse é um dos investimentos que a empresa faz. Para contratar alguém é feito um alto investimento. Porque se você quer ser líder em algumas áreas, você precisa ter os melhores profissionais. Você quer ganhar campeonato, contrata os craques, né? Contrate quem vai te ajudar a ganhar o campeonato. E aí, eu diria assim, isso é competência interna. Então, o time, ele faz tanto isso, com tanta... Existem, obviamente, indicadores, né? Esse é um indicador do time de RH, da competência efetiva da contratação. Então, assim, se a gente perder uma pessoa por inadequação ali no terceiro mês, digamos, porque eu contratei errado, isso pesa contra os indicadores da gestão de RH. Então começa por aí. Então existe competência, obviamente, estabelecida de treinamento de longa data. O onboarding é muito cuidadoso, né, para essa cultura, porque primeiro você tem que entender o seguinte: eu tenho que trazer as pessoas para a cultura da empresa primeiro. Sim. Então, trouxe alguém, antes de eu olhar em hard skills, eu tenho que olhar para soft skills. Tem que trazer para cultura, eu tenho que trazer para comportamento. A ViaSoft, o grupo ViaSoft é um grupo que, inclusive, tem canal de denúncia. Não sei se você deve, eu acho que conhece bem isso. O que Uhum. é um canal de denúncia? Nós temos uma política declarada de ética, você assina, você recebe essa política, você tem que dar conhecimento e aceite dessa política. E qualquer anomalia, seja ele qual for, existe um canal de denúncias que você denuncia qualquer um dentro da empresa. Então, teve um assédio moral, sexual, teve qualquer problema, um desvio de recurso da empresa, qualquer pessoa pode denunciar, inclusive anonimamente, sabe? Uhum. Então, existe, obviamente, uma segurança nesse processo. A gente toma muito cuidado para que esse processo funcione bem. Então, esse é desde o onboarding lá, essa pessoa já fica sabendo de tudo isso e tem que absorver isso como cultura. E depois vem o treinamento de hard skills, né? Quer dizer, ela já vem com conhecimento, porque eu contratei ela por isso, mas eu vou treinar ela melhor ainda naquelas atividades. Então, isso, acompanhamento, é investimento, você tem que fazer. Eu diria assim, empresa que não gosta de investir em pessoas não prospera. Nesse Sim. mercado, principalmente de tecnologia, não dá certo. E em tecnologia tem uma dificuldade hoje que é até fazer o hunting, né? Existe uma competitividade muito grande com o mercado internacional. Eu vi uma história, eu ia pedir até para você me confirmar, que vocês tiveram a iniciativa, me parece que por falta de mão de obra, né, de pessoas qualificadas, começaram a investir num centro de desenvolvimento e tecnologia aí na região, justamente para formar pessoas para conseguir atender a demanda que vocês têm. Você pode comentar um pouco a respeito disso, Itamir? Olha que interessante, sabe? Você sabe aquela história, né? Você tem que procurar soluções para os problemas que você tem. Eu até fiz um videozinho hoje na minha rede social sobre a BID, que deve sair amanhã cedo. Sabe que a BID ela estava com problema de frota de navios para escoar sua produção e eles não tendo, eles encomendaram o primeiro navio deles, cargueiro de carga lá para os carros que eles produzem e vão criar uma frota de navios para resolver o problema. Então é mais ou menos assim, você vai buscar a solução. Empresa boa vai, busca a solução, implementa e acabou. Então, o que que acontece? Esse projeto de treinamento de profissionais, ele foi acontecendo durante várias vezes. A gente começou a investir em formar profissionais para a gente poder contratar. A Soft testou várias metodologias e uma das últimas, inclusive, virou um programa de governo do Estado do Paraná, que inclusive hoje é oficial do Estado, é um projeto que nós criamos e que a gente cedeu para o governo do Estado. É um projeto que foi implementado várias vezes, onde você contrata as pessoas, faz uma seleção muito boa, pessoas que não entendem nada de tecnologia, mas que têm potencial, têm raciocínio lógico, têm as skills necessárias,
você paga uma bolsa para essa pessoa, coloca ela em treinamento intensivo durante 6 meses e nesse final desse período você contrata essa pessoa. Aham. Então, pensa assim, isso é um investimento? É um investimento, e é alto, inclusive, Samara, Sim. não é barato isso. Mas você consegue botar profissionais para dentro da empresa com altíssima qualidade. E a gente fez uma parceria com o governo do estado, e esses recursos dessas bolsas, eles acabaram sendo custeados, e hoje são, esse projeto está ativo, é um projeto que aí o governo do estado, via a Fundação Araucária, custeia essas bolsas. E virou um projeto cíclico, frequente agora, sabe? Então, é mais ou menos assim, você tem que ir atrás de encontrar soluções para aquilo que você tem de problema. Você não pode ficar esperando que o mercado resolva a tua vida, né? Empreendedor que é empreendedor não pode pensar assim, né? Você tem Tem solução, que... né? Você, se não tem, você cria a solução. É mais ou menos o exemplo da BID que eu comentei agora. Você precisa criar solução, se essa solução não está disponível, né? Legal. E, Tamir, a gente foi agora mais no micro falando das pessoas mesmo, mas tem algumas rotinas empresariais que são interessantes, que é o que chamam de team building, que é para conseguir consolidar os times, né? E existem práticas, sei lá, vou fazer rafting, é, práticas de RH, como o pessoal geralmente fala, né? Que é para você conseguir gerar esse entrosamento e colocar as pessoas alinhadas para um objetivo comum. É, quais são as rotinas que vocês têm hoje para fazer isso? Você vai criar um departamento Então, novo lá, o que você faria para alinhar a galera para trabalhar? bom, eu acho assim, você nunca pode fazer coisas que não tenha. Eu aprendi uma coisa na minha vida, Mário, bem interessante ao longo todos esses anos como gestor. Você não adianta você fazer coisas estanques no formato spot, né? Ah, Uhum. tive uma ideia hoje, executei, vai dar tudo certo. Isso, para mim, ao longo dos anos, foi se mostrando que não funciona, é inválido. O que que Uhum. nós fazemos? O que que nós do Grupo ViaSoft acabamos descobrindo e hoje é prática comum? Você precisa criar metodologias que resolvam os determinados problemas. Então, essa história, por exemplo, assim, de fazer uma movimentação do time, eu vou fazer um raft lá e com isso eu vou colocar meu time jogando junto, nós não somos muito adeptos quando é uma ação spot, uma ação estanque. Eu vou lá, faço aquilo e depois não faço mais nada. Só a gente foi aprendendo ao longo dos anos que não funciona, até piora as coisas, sabe? Que cria Uhum. expectativas que não são alimentadas. O que a gente faz é uma sequência de ações muito bem pensadas que vão resolvendo os problemas que você precisa que sejam resolvidos. Então, assim, mesmo que sejam pequenas coisas. Eu tenho ações que eu faço uma comemoração do dia, sei lá, do Halloween. Mas não é uma comemoração que eu faço de vez em quando. Eu tenho que comemorar as minhas vitórias, eu tenho que trazer o time junto, eu tenho que colocar práticas, metodologias para eles aprender a trabalhar juntos. Enfim, a gente faz muito mais coisas, nem que sejam menores, a gente prefere esse formato, do que grandes eventos spot naquele momento só. Então, Uhum. nós, ViaSoft, está dentro da cultura da metodologia, um volume muito grande de pequenas ações que fazem com que esse efeito do team builder que você comentou, ele apareça de uma maneira mais eficiente. Tá? Você consegue dar um exemplo assim? Um modelinho que alguém consiga aplicar no próprio Então, vamos negócio? lá. Isso é distribuído em várias coisas, tá? Porque, como eu falei, são pequenas coisas e não estão concentradas num lugar só. Quando o líder imediato, ele senta com o seu liderado e cria um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, né? E isso vai para dentro daquela ferramenta que eu te falei, que foi desenvolvida e que virou produto de mercado, ele Uhum. tem que registrar aquele PDI lá, vira um plano de ação de desenvolvimento de carreira individual para o colaborador, que ele é o líder. O líder ajuda o liderado a fazer isso. Nesse plano de ação, o liderado ele tem que abastecer aquilo com as ações que ele está fazendo para resolver um problema de soft skill ou de hard skill dele. Então, a gente provoca, faz com que a pessoa identifique o problema e ela busque soluções para aquele problema. Então, vamos imaginar assim.
Se eu tenho lá um colaborador no meu time que ele não sabe falar em público, só um Uhum. exemplo basicão aqui, e ele tem interconexões com pessoas, ele tem que melhorar isso daí. Eu coloco lá uma data para ele, discuto com ele um nível que ele tem que atingir, mas eu não faço as ações, eu crio, ajudo ele a criar os objetivos, mas eu não faço com ele as ações, ele tem que fazer as ações. E ele tem que fazer ciclicamente melhorar aquele processo, sabe, Mário? Então, isso faz com que eu substitua a necessidade de eu ter que fazer, vou fazer uma atividade outdoor, vou fazer não sei o quê. O líder, ele ajuda você a planejar a tua evolução, mas Sim. ele não vai estar preocupado toda hora com a tua evolução. Você vai ter que cuidar disso, das ações. Isso substitui integralmente esses grandes eventos spot que algumas empresas fazem, sabe? Aham. É, eu Só um exemplo. acho bacana isso que você falou. É, eu gosto muito disso, né? Eu acho que você fazer, não sei como posso dizer, mas tem um negócio que chamam de reincidência válida na parte de estudos, que é você forçar a pessoa a erro. E eu acredito muito nisso, especialmente pela velocidade de aprendizado. E quando você comenta isso, também eu penso um ponto. Primeiro, a pessoa tem que ter capacidade de autoavaliação, você está desenvolvendo isso. Independente do que está no PDI, ela está desenvolvendo autoavaliação. Ela vai desenvolver também a capacidade de se automotivar e significar para correr atrás daqueles planos de ação, né? Porque se ela não fizer. E isso é soft skill. Aqui a gente está falando das soft skills mais foda de se desenvolver. Então, você tem uma metodologia já para trabalhar isso, e o que ele está trabalhando ali no final das contas acaba não perdendo até um pouco o valor. Não vou dizer perder o valor, mas é menos significante do que o cara ser autodidata, se automotivar e se autoentender, né? Tem uma coisa que eu fiz trabalhando com equipe remota e que funcionou muito bem, que foi basicamente assim: me mande no fim do dia um mini resumo de tudo aquilo que foi significativo para você, que você resolveu de maneira que você não resolveria, ou que você não saberia resolver, ou de uma, sei lá, uma coisa significativa. O que foi curioso? Dentro de 2 ou 3 semanas, mesmo só eu, às vezes, respondendo joinha, porque não tinha o que responder, exceto quando tirava dúvida, você via a evolução da pessoa, porque ela tinha que pensar para fazer aquilo. E ela pensando para fazer Eu tinha aquilo. que pensar por ela também, exato. Exato, e às vezes volta aquela questão, aquele dilema que a gente colocou, que é o dilema do líder, de você querer ajudar demais, né, de você pegar na mão. E você tira a liberdade da pessoa e às vezes o próprio desejo de conquista, né? Tira a autonomia, né, Mário? Sim. E, Tamir, seguindo aqui na conversa, conta um pouco a respeito da ViaSoft. Vocês têm hoje várias verticais. O que vocês fazem, o que vocês entregam hoje? Você falou de gestão de RH, tem a parte de analytics, e vocês atuam com vários setores de mercado, né? Então, aqui em cima da minha tela, aqui no fundo, tem mais ou menos um pouquinho das marcas que nós atuamos aqui, né? Então, começando aqui, nós temos um produto chamado AgroTitã. O AgroTitã é um software de gestão para a área do agronegócio. Inclusive, a software é fortíssima nesse setor. É uma das empresas líderes hoje no Brasil de software de gestão para o agro. Cooperativas, nós somos o maior player de software de gestão para cooperativas no Brasil. Aqui é O tanto para ViaSoft, pessoa, é tanto para o produtor quanto para a cooperativa? isso, tem a suíte toda. Tem software para propriedade rural, tem software para cooperativa, tem software para cerealistas, enfim, todo esse portfólio, toda essa vertical, né? É uma business Uhum. unit e envolve toda a vertical. Tem uma outra marca aqui em cima, aqui, ó, chamado Via Super, que é um software para gestão de supermercados. O PetroShow, que é a área de combustíveis. Tem uma outra aqui que é o ConstruShow, que é uma vertical de material de construção, lojas de material de construção e produtos para madeira. O Talent RH e o Nela são produtos para a área de gestão de pessoas. O Analytics, que é a nossa solução de BI, enfim, de tomada de decisão. E a Forlog, que é a área de logística, uma solução de WMS, TMS, YMS, esse tipo de coisa. Então, nós hoje entregamos a solução
para os nossos clientes completa. Para aqueles clientes que a gente atende, a gente entrega a suíte inteira de gestão, de ponta a ponta. Então, vai desde lá a emissão da nota fiscal até a contabilização e apuração fiscal dos tributos daquela empresa. Então, a gente, de fato, entrega uma solução bem valiosa para as empresas que a gente atende. Legal. E vamos fazer uma retrospectiva. Lá no começo, vocês tinham um portfólio muito grande que você teve que matar, né? Hoje vocês têm, de novo, um portfólio grande. Geralmente, os dilemas do gestor estão em critérios para tomada de decisão, né? Então, a decisão é reversível, é irreversível, quanto tempo, qual que é o custo, né? O que foi o pivô aqui no começo da ViaSoft, desses ramos? E veja, são coisas diferentes, Mário. Naquele momento que a gente eliminou lá, que a gente estava com uma empresa quase falida e que a gente assumiu a gestão, eram áreas de negócio completamente diferentes. Aqui é produtos dentro da mesma área de negócio, é software de gestão. A única coisa é que são segmentos diferentes, tá? Mas é o mesmo software de gestão que tem para uma área quanto para outra. Então é um produto muito mais similar e está dentro do mesmo tipo de negócio. A gente só separa por uma questão de marketing, sabe? Porque assim, ó, eu quero dizer para quem olha para mim que eu tenho produto que é especializado na área de agronegócio. Por isso que eu Sim. tenho uma marca chamada AgroTitã. Eu tenho um produto especializado em materiais de construção, eu tenho o ConstruShow. Diferente, por exemplo, de uma SAP, uma TOTS, que é um produto genérico. Hoje no que a TOTS é boa? Você não sabe. No que a SAP é boa? Você não sabe. Nós, ViaSoft, a gente diz que a gente é exatamente competente nesses setores que tem aqui. Então, isso, para vendas e marketing, é uma coisa maravilhosa. Que o meu cliente, o meu futuro cliente, olha para cá e ele sabe que eu tenho competência nessa área aqui. Eu já tenho vantagens, eu dificilmente perco negócio nessas áreas, seja para SAP, TOTS ou qualquer uma outra. Por quê? Porque eu tenho especialização e aí eu crio maior nível de aderência nesses setores. É, Isso é eu, fantástico. eu tive uma aula semana passada, final de semana passado, com o M&A da TOTUS, né? E ela estava comentando a respeito das aquisições e recentemente eles fizeram a aquisição da RD Station e algumas outras plataformas voltadas para vendas e marketing, né? Só que você vê o que seria a ideia inicial da TOTUS e o que ela tem trabalhado, incorporado hoje, você vê um distanciamento muito grande, né? Apesar do crescimento dela, as dificuldades às vezes de implantação de sistema e etc. Você tem, aqui eu estou contando 3, 6, 8 verticais aí bem estruturadas, né? E te lanço a pergunta, a gente sempre vai pensar em negócios, para eu me manter no mercado eu tenho que ter um diferencial competitivo, né? O que você considera como os diferenciais competitivos de vocês hoje, seja por tempo, resultado, satisfação do cliente, etc. Então vamos lá. Primeiro diferencial mega competitivo é a aderência. Se você for uma empresa lá do setor, sei lá, de combustíveis, e você for olhar, comparar o produto ViaSoft com qualquer outro produto, nós temos uma aderência maior. Quer dizer, já de primeira etapa, a gente entrega muito mais do que você precisa. Então a aderência é o nosso carro-chefe. O segundo, a segunda grande variável que os clientes adoram, nós atendemos todos os nossos clientes diretamente. A área de suporte é uma área centralizada na matriz, Mário. Então, por exemplo, se você contratou o sistema ViaSoft, não é um franqueado que dá o suporte, é a ViaSoft quem dá o suporte. O teu Aham. relacionamento é com quem produz o software. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Você para contratar um software SAP, quem produz SAP é uma empresa na Alemanha. Quem vai te atender aqui é o integrador. Cara, integrador você tem de todo tipo, né? E aí você fica muito distante de quem produz esse produto. Isso é um grande diferencial que a ViaSoft tem. O cliente ViaSoft fala direto com a ViaSoft, ponto. Não tem intermediário, não tem elos da comunicação, é só ponta a ponta e acabou. Não tem coisa nada no meio aqui que atrapalhe. Outra coisa importantíssima,
O nível e a atenção de atendimento. Aqui é peça-chave. A Aviasoft, ela cuida disso como ninguém, sabe? O cliente acessou a empresa, ele vai ter resposta, ele vai ter atendimento, ele vai ter cuidado, ele vai... Não importa o problema. Então, e outra, e daí o nível de inovação. A Aviasoft é uma empresa que investe muito pesado, inova pra caramba, e a gente vem cada vez mais botando mais energia nessa área de inovação. Então, a gente lança muito mais coisas rapidamente do que os nossos concorrentes. E eu atendo uma coisa bem legal. Olha como que as coisas. Eu vou falar do nosso segredo aqui, sabe? Em É, público aqui. Para e vamos pensa se. parar a ligação, a gravação aqui agora. Vamos parar a gravação. Eu falo só para você, tá, Mário? Mas vamos lá, deixando de brincadeira. Pensa assim, ó. Se eu olho para a área de agronegócio, por exemplo, e crio um produto que é competente naquela área de agronegócio, eu estou sempre olhando para aquela área e melhorando o produto para aquela área. E o meu cliente, que está lá na ponta dessa área, recebe as melhorias constantemente, coisa que eu estou preocupado em melhorar o produto. Se você, desculpe, eu até vou falar o nome do concorrente aqui, mas isso aqui é uma coisa verdadeira. Se você contrata a SAP, a SAP está se lixando para o que acontece com você lá. Se você quer uma melhoria, você tem que pagar por essa melhoria. Ela não Aham, se preocupa com a melhoria do produto, da suíte final, lá da ponta final. Ela produz o core dela e você tem que fazer as suas melhorias. No caso da Viasoft, é a Viasoft quem está se preocupando com as melhorias constantemente, porque o meu produto tem que continuar relevante no mercado. Então, o sim. cara recebe muita coisa boa que vai vindo no produto, sem ele ter que se preocupar. Esse é um diferencial do caramba, assim, sabe? Por isso que dificilmente, a Viasoft perde um cliente para qualquer um desses outros fornecedores. Dificilmente. Muito raro isso acontecer. Por quê? Porque ela tem uma visão de futuro e continuidade na Viasoft que nas outras ela não tem. Bacana. E Tamir, você tem uma jornada de 40 anos De de empresa? empresário, É, 33, na verdade. 33. Nesses 30 anos de jornada, como que você fez para conciliar saúde, família, trabalho e a sanidade? Olha, eu sou um cara muito tranquilo, assim. Eu não, perto de tudo que eu faço, assim, eu digo para você que eu desenvolvi uma técnica que é maravilhosa. Eu pratico atividade física. Pessoalmente, eu tenho várias atividades. Eu gosto de pescar. Eu faço acrobacia aérea. Eu sou Eu piloto de ouvi. acrobacia aérea. Aham. Adoro isso. Mas não é nada de loucura, hein, tá? Vamos deixar bem claro aqui. É tudo muito técnico. E eu tenho uma vida super boa, super tranquila. Claro que durante o dia, Mário, assim, o volume de coisas que eu dou atenção é muito grande, mas eu desenvolvi uma habilidade de dar fluência para as coisas. Primeiro, Aham. eu sei delegar, eu delego bem, principalmente quando eu tenho já naquela área uma pessoa que dá conta daquilo, eu consigo despachar as coisas. Eu consigo resolver problemas sem que aquilo entre dentro de mim. Por exemplo, assim, eu não tenho gastrite, por exemplo. Isso Uhum. não, né, o Não perde o problema chega sono. aqui. Eu não perco sono, eu durmo bem pra caramba, final de semana dificilmente eu trabalho. É, assim, agora durante o dia é pesado? É. Mas é algo que eu gosto de lidar. É que eu sei lidar com esses problemas sem que eles me afetem. Eu acho que foi uma das habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Então, eu diria assim para você, cara, sou muito tranquilo em relação ao que eu faço, mesmo com hoje, sei lá, muitas vezes quando deve ter, eu acho que uns 16 empresas aí que fazem parte do grupo, e a gente vai comandando, é que eu aprendi muita coisa ao longo da minha carreira. Por exemplo, eu conheço muito a área jurídica, eu conheço a área contábil, eu conheço a área tecnológica, né? Fui desenvolvedor durante muito tempo, tenho uma visão, um pensamento lógico e algorítmico muito bom. Conheço de estratégia de negócio, de gestão de pessoas. Então, business para mim é algo muito fácil, literalmente muito fácil, Uhum. sabe?
Eu navego por essas áreas com uma facilidade muito grande. Então, eu acho que a vida passa a ficar mais tranquila quando você sabe como fazer as coisas e resolver os problemas, sabe? O ruim é quando você tem que aprender muita coisa. E eu tive uma experiência agora há pouco tempo, pelo fato de eu ter deixado de ser CEO, eu montei um fundo de investimento, sabe, Mário? Uhum. Cara, e aí é reaprendizado, né? E aí, o ano passado que eu estava nesse processo de reaprendizado, foi um ano que teve uma certa dificuldade, porque você tem que ir descobrindo coisas novas que até então você não fazia. Aham. Fazer o que você sabe é muito tranquilo, Acho que foi muito divulgado esse tranquilo. fundo há Oi? foi esse ano, né? Que eu acho que eu vi uma matéria que tem um fundo de investimentos. Acho, não O sei ano se é para passado a gente startup, foi criou. para startups, uma coisa assim. Isso, empresas, não exatamente startups, mas em sim, para startups e empresas, negócios de tecnologia. Ah, legal. Então, E, Viola, quando você fala assim, eu desenvolvi uma habilidade, às vezes para aquele empresário que está abrindo mato ainda e que está fazendo tudo isso, e às vezes já não tem tanto conhecimento jurídico, etc e tal, existe uma dificuldade de eu conseguir organizar e ter foco nas várias áreas que eu tenho que lidar. Então, estou lidando com equipe, estou lidando com jurídico, estou lidando com vendas, estou lidando com o cliente, né? Daí eu pergunto, tem muitas pessoas que falam da compartimentação, você compartimentar o tempo, né? Esse horário eu só vejo isso, esse horário eu só faço aquilo, né? Porque as demandas elas vêm de todo lado e elas não seguem não tem hora para chegar. Como que você organiza isso na tua rotina para conseguir conciliar? Ou como você organizou tudo isso na tua rotina para conciliar e manter esse equilíbrio que você falou que você mantém hoje? funciona assim, rotina é uma coisa boa. Quando é bem pensado, é uma coisa boa. Não tem nada de ruim em rotina, tá? Inclusive, as pessoas têm que desmistificar um pouquinho essa história de rotina. Rotina, quando você sabe trabalhar com ela, ela é uma boa arma para você. Eu tenho uma rotina do dia, no meu dia, que funciona mais ou menos assim. Eu acordo cedo, gosto de acordar cedo, e geralmente a parte da manhã eu procuro não fazer muitas reuniões, porque como não é que eu não faça reunião, faço. Quando precisa, faço e não tenho problema com isso. Mas eu procuro ser um trabalho mais meu, que eu tenho que despachar várias coisas, porque tem gente esperando as minhas respostas. Aham. Então eu dou muita resposta, eu agilizo muita coisa que está pendente assim e já vou despachando. Eu não gosto de deixar as pessoas esperando, porque eu sei que a atividade delas depende muitas vezes de um encaminhamento meu. Esses encaminhamentos eu prefiro fazer de manhã, rapidão. E é tudo assim, é muito rápido, porque assim, eu aprendi a tomar decisão de forma rápida pelo know-how que eu acabei desenvolvendo ao longo da vida. Então, esse despachar as questões eu prefiro fazer de manhã. Aí começa meio-dias. Geralmente, quando tem alguém que quer falar comigo, mas que não é muito um assunto que me interessa, geralmente eu vou almoçar com a pessoa, assim, sabe? Ah, vamos almoçar aí. É verdade. Vamos almoçar, que daí a gente joga a conversa fora e tá tudo de boa. E aí, à tarde, vem as reuniões mais importantes, né? Principalmente quando a agenda não é tua, a agenda da outra pessoa é mais importante, que você precisa da outra pessoa, você vai na agenda dela, né? Não na tua. Mas eu prefiro fazer isso à tarde, porque daí, assim, eu já até estou um pouco cansado e reunião é mais tranquilo, né? Então, visito, faço networking, vou fazer um café aí com alguém, enfim, e aí eu vou despachando coisas, mas hoje está muito simples, a tecnologia ajuda demais a gente, porque eu sou muito bom de, por exemplo, tô no WhatsApp, vejo algo aqui, tô andando, indo de um lugar para outro, me deslocando, você já manda um áudio, já resolve a questão. É tudo muito fácil. Hoje em dia, se você souber usar as tecnologias, eu diria para você que, cara, você produz muito, 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 sem se estressar, inclusive, sabe? Então, esse é um pouquinho da minha rotina, tá? Você falou de rotina, eu acho que rotina é uma coisa boa, mas veja, não é algo tão bloqueado assim, sabe, Mário? Se eu precisar mudar isso,
eu vou mudar, não tem problema algum, mas quando possível eu deixo a coisa transcorrer nesse formato para poder produzir mais. Sim. Eu costumo. Tô redesenhando minha agenda agora, inclusive, e tô absorvendo alguma das coisas que você falou, porque dependendo da fase, meu foco está em expansão, meu foco está nisso, naquilo, às vezes vai ter muito mais reunião. E você tem que ir adaptando, às vezes por fase de vida, às vezes você tem uma situação familiar que você vai ter que abrir alguns horários, né? E você vai agendando, ajustando a agenda. Falam muito de, não sei se você já ouviu falar, horário de ouro, prata e bronze, né? E você comentou assim classicamente o que é o horário de ouro, prata e bronze. Eu colocaria horário de ouro é tua manhã, horário de bronze, horário do almoço, e horário de prata, horário da tarde, né? Então você vai estratificando a tua rotina de acordo com as prioridades, né? Você se sente Isso. mais E vamos energizado embora. pela manhã mesmo? Eu, de manhã sim, de tarde estou de boa. Eu dificilmente tenho uma queda, a não ser à noite, que aí eu até provoco isso, uma queda de energia, mas eu ando bem o dia, não fico tão estressado assim, tão caído assim, sabe? Porque daí também faço à noite, eu aproveito, vou para academia, faço meu exercício, canso e daí vou dormir cansado, que daí é ótimo, você cansa o corpo, porque equilibra, porque você tá com a mente cansada também, né? Então aí você cansa o corpo para você poder equilibrar o teu sistema. E de boa, simples assim. Não tem nada de anormal assim essa rotina. Sim. E Tamir, eu quero agradecer demais aqui a tua presença remota. Eu espero que você venha para cá a qualquer hora, falar com o pessoal da Raise, conhecer o escritório, fazer um churrasco com a gente. Uma vez por mês nós fazemos um evento assim com executivos, pós as gravações, geralmente. E foi um aprendizado gigante, assim. É muito diferente quando você pega a teoria dos livros e começa a jogar na prática. Passei tudo que você foi falando, que foi anotando pontos até por questão dos cortes. Foi muito engrandecedor. Confesso que aprendi bastante coisa. E, de novo, convido você para quando tiver a oportunidade de vir aqui para Ponta Grossa, né, para o interior do Paraná, né, sair da capital, tomar um café com a gente, participar de um evento, um churrasco, alguma coisa assim. Conte com isso, eu gosto de churrasco também, tá? Próxima vez que estiver em Ponta Grossa, eu vou aparecer aí, entendeu? Então, Tamir, muito obrigado da presença. Agradeço Valeu, demais valeu. mesmo. Agradeço também aí a oportunidade de estar contigo. Muito louvável essa tua iniciativa e vai em frente, tomara que dê muito sucesso. Vamos ver se a gente se encontra aí. Esse ano vai ter alguns grandes eventos, aí vai ter o Connect Week Ponta Grossa, né, que o pessoal da Raise Shift aí está coordenando, e vai ter vários eventos aqui em Curitiba, né? Tem o Prêmio Empresa Inovadora, tem o Connect Week, o ViaSoft Connect em junho. Espero vê-los por aqui, porque vai ser assim um mega evento. A gente está preparando muita coisa boa também aí para recebê-los aí. Espero e te agradeço também pela oportunidade de estar com você aqui. Tamir, muito obrigado e uma ótima noite para você.